sou a Ritaninha. E eu sou a Letícia. E você tá no canal da Panisa Fih. Seja muito bem-vindo. No passo a passo de hoje, vamos fazer juntos essa bolsa, sacola, ecobag, o que você quiser chamar, que ficou linda. Tecidinho novo, de uma coleção maravilhosa na nossa loja virtual. Corre lá conhecer, coleção tropical, com forro, bolsinho interno. Não utilizei manta, caso você queira, você pode utilizar, mas aqui eu estou utilizando uma entretela 100% algodão de gramatura média. Olha como ela ficou super estruturada e linda, gente. Então você que não conhece o canal, bora se inscrever, deixa sua curtida, compartilha esse vídeo e no final do vídeo fala pra mim se você gostou da estrutura, se você colocaria a manta, o que você faria de diferente. Se você curte muito nosso material, pense em se tornar membro e ajudar a gente a continuar produzindo esse super conteúdo de qualidade questionável pra você. É isso aí, gente. Torne-se membro do canal e ajude o canal a continuar crescendo. Você gostou do qualidade questionável? Você colocou qualidade questionável? Material de hoje. Para a bolsa que a gente vai fazer hoje, eu estou utilizando duas estampas na tricoline 100% algodão. Você pode utilizar também sarja, brim, lonito, o que você achar bacana para fazer essa bolsa. Como eu estou utilizando a tricoline, vou usar a entretela de algodão, 100% algodão, com a cola de um lado. Aqui a gramatura ela é média. Tesoura para tecido, caneta temporária ou giz, alfinetes, linha de acordo com seus tecidos, a máquina de costura e o ferro de passar. Bora ver como foi feito, Letícia! Bora, Ritalinha! Bora, Letícia. Nós vamos cortar no tecido externo duas vezes 50 por 45. O tecido externo eu já entretelei. Já tá com a entretela as duas partes. Para o forro, mesma medida. 50 por 45. Agora nós vamos pegar e vamos marcar as caixinhas de leite. Cada caixinha de leite vai ser de 6 por 6. Preparei as caixinhas de leite, já deixei vazado. Agora eu vou reservar para preparar o bolso que vai no forro, as alcinhas que a gente vai amarrar e as alças da bolsa. Agora vamos preparar o bolso. Você vai cortar no tecido da sua preferência a medida de 25 por 33. Num dos lados você vai entretelar, tirando mais ou menos meio centímetro a volta inteira. Entretelou, vamos dobrar direito com direito. Vou segurar com clips para não abrir. E agora eu vou lá para a máquina, vou fechar as laterais. Vou fechar uma parte da base e vou deixar uns 6 centímetros de abertura. Voltei da máquina, costurei as laterais, fechei a parte de baixo, deixando uma abertura de mais ou menos 6 centímetros. Lembre-se de dar retrocesso no começo e no final. E agora a gente vai cortar as quinas, tomando cuidado para não cortar a linha que a gente acabou de costurar. Agora a gente vai virar o bolso para o lado direito. Virei a peça para o lado certo. Agora eu vou lá para o ferro desamassar, acertar a parte da abertura. E depois eu vou para a máquina fazer uma costura rebatida na parte de cima somente. Lembra de dar retrocesso no começo e no final. E pode deixar a linha de costura bem próximo à parte final do tecido. Agora, nós vamos preparar as tirinhas, que vai ser o nosso amarril da bolsa, e as alças. Para as tirinhas, você vai cortar duas vezes a medida de 5 por 35. Vai lá no ferro, vai vincar uma vez ao meio, vai trazer uma ponta para o centro, vinca com ferro, a outra ponta para o centro, vinca, e mais uma vez dobrando ao meio e vai passar o ferro. Vai fazer isso nas duas tiras, e depois a gente vai lá para a máquina, passar a costura fechando e depois a outra costurinha na paralela. Na pontinha, é importante você dobrar para dentro antes de fazer esse fechamento. Porque daí vai ficar o acabamento para fora e não é legal deixar ela desfiando. Então, primeiro você vai dobrar e depois fazer esses vincos. Para a tira que vai ser a alça, vai cortar duas vezes 11 por 58.
e vai fazer os vincos da mesma maneira que a gente fez nas tiras menores. Dobra ao meio, dobra as pontinhas para dentro, dobra mais uma vez ao meio e a gente vai passar a costura fechando. No caso da alça, não precisa dobrar a pontinha para dentro, porque ela vai ficar embutida entre o tecido externo e o tecido do forro. Então agora eu vou lá para a máquina fazer tudo isso, porque eu já vinquei tudo no ferro, tá tudo preparado aqui. Agora a gente vai posicionar o bolso no lado do forro. Primeiro você vai marcar, vai vincar bem o meio nesse sentido, depois você vai dobrar no outro sentido e vai marcar também o meio, pode vincar. E você vai pegar o bolso com o lado que ficou a abertura, vai posicionar sobre o meio. Importante também marcar o meio dele, porque daí você vai esse meio com o meio do bolso e aí a base dele fica em cima desse sentido aqui. Pode alfinetar. E agora a gente vai lá para a máquina, vai passar a costura reta, dando retrocesso no começo e no final. Costurei a base, agora você vai tombar para o lado certo, vai acertar bem, se precisar ir ao ferro, vai, assenta bem no ferro, alfineta. E agora a gente vai voltar para a máquina para fechar as laterais. Aqui é muito importante dar um bom retrocesso no começo e um bom retrocesso no final, porque o bolso ele vai ficar solto na parte de cima e conforme a pessoa vai colocando a mão, ele pode ceder nessas partes do comecinho e no término da costura. Então é importante dar o retrocesso. Terminei de costurar o bolso, agora eu vou deixar o forro pronto. Então eu peguei o outro lado dele, tô colocando direito com direito. Vai alinhar bem certinho os tecidos. Alfineta para nada sair do lugar. Eu vou deixar a abertura no fundo do forro, deixei uma abertura de 15 centímetros. E agora eu vou voltar para a máquina, vamos fechar as laterais, sempre lembrando de dar retrocesso no começo e no final. Vai fechar a base, lembrando de deixar a abertura, então retrocesso no começo e no final. Depois de fechar as laterais e o fundo, nós vamos fazer a junção das caixinhas de leite. Para isso é importante que você abra as costurinhas da lateral, você vai abrir a costura dessa maneira, pode vincar com a unha ou vincador caso você tenha, e vai abrir também a da parte de baixo, vai fazer isso dos dois lados. E aí você vai juntar os dois. Aqui você pode alfinetar ou colocar o clips. Terminei de costurar o forro, vou reservar. Agora eu vou pegar uma parte da frente e vou posicionar a alcinha e as alças. Depois eu vou colocar da mesma maneira do outro lado. Então nós vamos marcar o meio da bolsa. Nós vamos posicionar no meio uma das tirinhas. Lembrando que a parte que vai ficar para fora é aquela que a gente deixou o acabamento da tirinha para dentro, da dobrinha. Vai deixar mais ou menos meio centímetro para fora. E do centro para frente a gente pode marcar 7 centímetros. E do centro para trás 7 centímetros também. Que é onde a gente vai posicionar a alça. Posicionei a alcinha e a tirinha deste lado, vamos fazer o mesmo procedimento do outro lado da bolsa. Então vai marcar o meio e vamos posicionar tirinha para amarrar, lembrando de deixar o acabamento para baixo e aquela folguinha de mais ou menos meio centímetro para fora.
aqui na parte da alça, presta bastante atenção para ver se ela não ficou torcida, tá? Eu gosto de levantar, dar uma olhadinha para ver como ela tá. E eu vou posicionar uma na frente da outra também para ver se as medidas estão batendo, porque às vezes a gente marca de um jeito de um lado, marca do outro e aí fica meio fora e não é legal. Fez a conferência, tá tudo certinho no mesmo lugar, agora a gente vai lá para a máquina passar uma costurinha de segurança, bem na beiradinha para ficar firme, não precisa ficar com os alfinetes ou os clipes. Terminei de fazer as costurinhas de segurança, você vai colocar direito com direito do lado externo da bolsa, vai ajeitar bem o tecido, vai alfinetar, fechar as laterais, retrocesso bem feitinho no começo e no final e fechar o fundo totalmente com retrocesso no começo e no final. Depois que você fizer isso, nós vamos fazer o fechamento das caixinhas de leite, lembrando de abrir as costurinhas e fazer a junção bem certinha, porque tem que ficar um bom acabamento nessa caixinha de leite. Da mesma forma que fizemos no forro. Então eu já vou para a máquina, vou fazer todo esse fechamento e já volto. Voltei da máquina, terminei as costuras da caixinha de leite, vou virar a parte externa para o lado correto, com muita calma, porque ela está estruturada. Bolsa com o lado externo certinho, ó, verifica se a alça tudo certinho para o lado certo. Agora a gente vai vestir dentro do forro, então é direito do forro com direito da bolsa. Encaixei forro e parte externa. Aqui na parte da lateral das costuras, você vai fazer a mesma coisa. Vai abrir tanto do forro quanto da parte externa para ficar a junção bem certinha. Então, as laterais para ficar costurinha com costurinha. Aí eu pus o clipe na volta inteira e agora eu vou lá encaixar no braço da máquina e vou fechar essa costura nesse redondo aqui. Medida de pé de máquina. Retrocesso no começo e no final. E vem costurando devagar para não fazer onda na costura, para ficar bem certinha. Terminei a costura. Agora você vai puxar com muito cuidado a parte externa para fora. Depois que você virar a bolsa para o lado certo, você vai acertar o forro bem certinho para o lado dele. Ajeita bem as costuras, aqui eu alfinetei tudo bem direitinho, agora eu vou voltar lá para a máquina, vou encaixar a bolsa novamente lá no braço da máquina e vou passar a costura rebatendo bem na beiradinha. Toma cuidado para não entortar a sua alça, deixa ela para fora para não costurar e ficar tudo torto, tá? Nós só vamos fazer a rebatida para segurar o forro na parte externa. Terminei de fazer a costura rebatida. Agora eu vou fazer umas costuras nas laterais que vai dar aquele formatinho de sacola, tipo sacola de supermercado, tá? E fica bem estruturadinha. Isso é opcional, caso você não queira, aproveita, já fecha o forro e sua sacola tá pronto dessa maneira. Mas eu quero fazer um charme a mais aqui. Então o que a gente vai fazer? Vai ajeitar bem o forro com a parte externa e vamos vincar onde está a pontinha aqui da caixinha de leite, acertando o tecido. Então, vamos fazer desse primeiro lado aqui. Então, pode colocar clips ou alfinete para ficar mais fácil. Agora, já vamos ajeitar também do outro lado. Então, certifique-se que o forro tá junto com a parte externa. Então, segura aqui com a mão na parte de baixo e vamos vincar. Já vou aproveitar e fazer do outro lado. Então, eu vinquei os tecidinhos, tanto aqui do fundo quanto da lateral da bolsa. Tô segurando com clips. Certifique-se que o forro tá junto com a parte externa. Agora eu vou lá para a máquina e vou passar uma costura rebatida, primeiro nas duas laterais e depois eu vou fazer no fundo. Primeiro faça as laterais, depois você faz essa costurinha aqui do fundo. Dá um retrocesso no começo e no final.
E depois que eu fizer essa parte, você já vai poder fazer a mesma coisa. Eu vou fazer o mesmo procedimento do outro lado da bolsa e aí a sua bolsa vai estar pronta. Então eu já volto. Peça pronta. Ficou bem legal, bem estruturado. Caso você não tenha entretela, corre adquirir na nossa loja virtual. Mas não tem problema, pode utilizar a manta R1, R2, pode utilizar um outro tecido para o lado externo, que seja uma assagem, uma lonito, que você achar legal. Fica bem diferente, simples de fazer, rápido e pouco material. Ó, o bolsinho interno aqui, olha o forro que lindo que ficou o efeito do contraste das cores. Aproveita, faz aí para vender. Verão chegando, calorão. Mulherada vai adorar ter uma bolsa dessa para desfilar. Gostou do vídeo? Dá o joinha, compartilhe, deixa o comentário. E se gostou muito, faz que nem esse pessoal que tá subindo na tela. Quem são eles, gente? São os nossos membros Membros do queridos. canal que ajuda a gente todo mês com um dinheirinho bem pequenininho pra gente poder produzir conteúdo de qualidade, né? No começo eu falei questionário, você nem ligou, foi muito engraçado, né, Letícia? É, Retalinha. Então, muito obrigado, gente. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se você quiser se inscrever no canal, beijocas e até Até o próximo o vídeo. próximo vídeo.